Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, irmãos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versos 37 até o verso 39. Mateus, capítulo 22, verso 37 ao 39, diz assim as Escrituras Sagradas. Respondeu-lhe Jesus: amarás o teu próximo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos, antes de darmos início à exposição da Escritura. Nós te exaltamos, ó Deus, mais uma vez na beleza da tua santidade. Agora, quando nos preparamos para ouvir a tua voz por meio da pregação da tua palavra, nós clamamos o teu socorro. Clamamos a iluminação do Santo Espírito de Deus e o poder do teu Espírito na pregação da tua palavra, para que Cristo, somente Cristo, seja conhecido e exaltado, a fim de que a glória do Deus triuno se manifeste no nosso meio. Para o teu louvor, Senhor, e para o bem da nossa alma, para sermos transformados, dia após dia, à imagem do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Por causa da exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que encerramos domingo passado, nós decidimos tratar sobre a relação do amor e a própria lei, uma vez que claramente o amor é exaltado no texto da carta de Paulo aos Coríntios, sobre a fé e sobre a própria esperança. E, consequentemente, há uma tendência ao desvio nesses termos, porque muitas vezes o amor ele é descrito como a própria possibilidade de vivermos como nós queremos, tendo em vista que Deus nos ama, ou então nós amamos a Deus. E quando Cristo, ouvindo a pergunta dos fariseus, que nos versos anteriores perguntaram o seguinte, no versículo 34 ele diz: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então, agora eles, com uma intenção de enganar a Cristo, ou mesmo de pegá-lo em alguma falta, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus e amarás ao próximo. E disto depende toda a lei e os profetas. Cristo então resume e entende, esse é o grande ponto. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós somos então ensinados, e vimos isso domingo passado, está registrado no sermão passado, quando nós expomos o que significa amar a Deus acima de todas as coisas, e hoje nós vamos analisar o que significa amar ao próximo como a nós mesmos. O que significa exatamente isso, as Escrituras Sagradas. Primeira coisa importante, irmãos, que nós devemos perguntar, certo, é quem é o nosso próximo, melhor dizendo, quem é o nosso próximo? Amarás o teu próximo. Quem é o meu próximo? A Escritura é clara em nos ensinar, irmãos. Todo homem, todo indivíduo é o nosso próximo. Conhecido ou desconhecido, amigo ou inimigo, bom ou mau, todos são nossos
E ele, de fato, essa expressão, esse é o nosso próximo. Esse conceito bíblico de próximo, não é? Essa linguagem bíblica de próximo, ela vai ser combatida quando mal interpretada pelos fariseus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que nós, no tempo oportuno, na nossa reunião de oração, nas quartas-feiras, estamos estudando o Sermão do Monte. Então, no capítulo 5, verso 44, 45, o Senhor vai lidar com esse tema. Porque Jesus disse: ouviste que foi dito pelos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo e vocês devem orar por aqueles que vos perseguem. Então o Senhor está dizendo: o meu próximo também é o meu inimigo. Óbvio que o trato é distinto, mas o princípio é o mesmo. Enquanto os fariseus interpretavam que o próximo era apenas o judeu e o gentio era inimigo, o Senhor está dizendo: eu devo orar, eu devo amar o meu inimigo. Logo, o mandamento que diz que eu devo amar ao próximo inclui tanto o amigo quanto o inimigo. Mas em que está fundamentado esse conceito de próximo, irmãos? Na Escritura. Thomas Boston, de quem nós estamos nos valendo, que é exatamente a pergunta do catecismo que nós estamos expondo aqui para vocês, ele vai dizer o seguinte: o conceito de próximo é fundado em duas coisas básicas. Primeiro, existe uma relação comum entre todos os galhos da mesma árvore, porque tem uma história comum, eles têm uma origem comum. Todos nós procedemos da mesma origem. Esse é o ponto. Por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo 17, nós vamos ouvir o apóstolo Paulo falando diante dos filósofos, não é? Ele diz o seguinte, Atos, no capítulo 17, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. De um só fez toda a raça humana. Paulo está dizendo isso diretamente no capítulo 17 de Atos. De um só ele fez toda a raça humana. Então, o princípio o primeiro fundamento, todos nós temos a mesma origem. Segunda razão pela qual nós devemos amar o nosso próximo, seja ele bom ou mal, né, inimigo ou amigo, a capacidade comum de todos usufruírem do mesmo Deus e de terem um encontro com Ele. Todos os homens são capazes de ter essa felicidade por causa da alma imortal que eles possuem. Eles são capazes de usufruir o bem infinito. Entenda que essa capacidade aqui não é o poder para, isto é, todo homem tem poder para isso, mas Deus fez o homem com a condição para isso. Ele fez o homem com alma imortal. Com alma imortal. É tão claro que até o juízo eterno é eterno. Por exemplo, Jesus vai dizer em Mateus 25 que eles serão lançados no inferno e morrerão eternamente, porque eles têm alma imortal. Eles foram feitos assim. Então, a primeira causa é porque nós temos uma origem comum. A segunda causa é porque nós fomos feitos com a condição para nos alegrarmos eternamente com o Senhor. Mas vem, então, uma questão baseada nessa mesma questão. Como eu posso explicar os textos da Bíblia, por exemplo, em que a Bíblia me manda que eu odeio o homem mau? Como é que isso acontece na Escritura? Por exemplo, o Salmo de número 139, muito conhecido, né? O salmista, ele utiliza dessa linguagem que muitas vezes
é muito mal interpretada. Veja, o 139, verso 21, o salmista usa as seguintes palavras. Verso 21 do Salmo 139, ele diz assim: não aborreço eu, Senhor, e a palavra aborrecer aqui é odiar, não é? Pode traduzir perfeitamente, às vezes a tradução é mais branda, mas o termo hebraico é literalmente ódio. Então, não odeio eu, Senhor, os que te odeiam. A tradução é: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra mim, que contra ti se levantam, não odeio os que te odeiam. Como eu posso conjugar esse texto com um texto que eu recebi uma ordem para amar para amar o próximo, e o próximo até é o meu inimigo? A razão está exatamente nos fundamentos estabelecidos anteriormente. Nós temos o fundamento comum para amar todos os homens. Mas, irmãos, nós não somos ordenados a amar a depravação que é comum a toda a natureza. Eu sou chamado a amar o homem, a amar o próximo porque ele tem a mesma origem, mas eu não sou chamado a amar o indivíduo por causa do seu pecado e da sua natureza corrompida. Em hipótese alguma. A única coisa que impede o homem de usufruir as bênçãos de Deus é o pecado. É por isso que nós odiamos o pecado, embora nós possamos amar as pessoas. Se você prestar atenção no Salmo que nós lemos, no 139, as palavras são claras se nós tivermos cuidado na leitura. Ele diz assim: eu não odeio porque eles me odeiam, eu odeio porque eles te odeiam. Perceba o verso 21. Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam? E não abomino os que contra ti se levantam? O meu problema, Senhor, não é especificamente outro, senão a tua lei, a tua santidade. É o pecado deles que eu abomino. Eu não posso simplesmente, de alguma maneira, de alguma forma, acreditar que quando o Senhor me manda amar o próximo, Ele está dizendo para eu ficar feliz com o pecado do próximo. Seria pensar que Deus não se importa com o pecado. Isso é estranho. Isso não é o princípio bíblico em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Quando nós odiamos, irmãos, o pecado deles, nós podemos amá-los por causa da origem. Eu odeio aquilo que ele é na natureza caída, e eu posso amá-lo naquilo que ele é como origem. Ele tem a mesma fonte, e ele tem a condição de ter sido criado alma imortal para isso. A mariposa, ou então a figura de uma cobra coral, talvez não tenha nada mais lindo do que uma cobra coral, em termos de cor, de beleza, mas não tem nada mais abominável do que uma cobra coral, que é venenosa. Tem a falsa, né? Mas tem a venenosa. Aquilo ali é terrível. Os meus olhos contemplam a beleza dela, e eu quero estar longe dela, porque ela pode me matar. Assim, eu posso me relacionar com as coisas, com as pessoas. Essa é a maneira que o Senhor nos ensina. Eu posso odiar, irmãos, eu posso odiar o pecado, e devo fazê-lo nas pessoas. Mas se eu odiar de maneira que o inferno é a condição que eu desejo para ele agora, eu não desejo falar a verdade para que ele saia do erro e seja salvo. O amor vai me conduzir a um outro princípio. Odiar a pessoa porque ela tem uma forma, ela tem uma cor, ela tem uma condição, isso é iniquidade. Eu sou chamado a amar as pessoas independente da condição dela, independente da cor dela, independente da raça dela. Eu sou chamado a amar todas as pessoas. Mas não é porque na nossa cultura,
Se você for negro, você pode fazer o que você quiser, que você está justificado. E na Bíblia não existe isso. Não importa se você é branco, negro, amarelo, alto, baixo, pobre e rico. Se você pratica a iniquidade, você será condenado por sua iniquidade. Você não vai ser justificado pela cor da sua pele. Eu não posso separar as pessoas por isso, e não devo, e a igreja não deve fazer, porque Deus não faz. Porque Deus não faz. Eu posso abominar os seus pecados e abominar suas obras iníquas. É consistente com o mandamento amar ao próximo, quando eu penso dessa forma. É consistente com amar ao próximo. Nós temos a mesma origem, a mesma condição de alma para conhecer a Deus. Por isso eu tenho de amar qualquer pessoa. Mas eu tenho que aborrecer o pecado, a iniquidade que ela pratica. É por isso que Davi diz: eu odeio aqueles que te odeiam. E nós podemos ainda perceber, irmãos, aqui está o fundamento no qual eu devo amar os meus inimigos. Qual é a razão pela qual eu devo amar meus inimigos? Porque há uma natureza comum, há uma capacidade comum de felicidade dentro de nós, de nos alegrarmos em Deus. Há a condição em qualquer um para isso. Isso permanece, embora eles pratiquem o mal, embora eles sejam ímpios. E é por isso que eu devo orar por eles, como Cristo me ensina. Ame o seu inimigo e ore por aquele que te persegue. Então, eu devo orar por ele. O amor deve se revelar quando eu oro por aquele que pratica o mal, até mesmo contra mim mesmo. Até mesmo contra mim mesmo. Eu devo amar os meus inimigos, eu devo bendizê-los, até mesmo aqueles que me amaldiçoam. Segundo lugar, irmãos, qual é o amor que eu devo para com o meu próximo? Que tipo de amor eu devo ao meu próximo? Primeira coisa, eu devo estimá-lo, eu devo respeitá-lo. É importante nós entendermos que nós devemos amar as pessoas com amor fraternal. As pessoas, irmãos, elas têm alguma coisa que elas devem ser estimadas. Alguns têm a graça, outros têm dons, outros têm um aspecto moral, em maior ou menor medida. Você vai ver pessoas que são pecadores, mas você vai ver as pessoas, mesmo mais, elas têm alguma virtude, alguma qualidade, e eu posso dizer, isso vem de Deus. Isso é natural nela. Isso vem de Deus. E ao perceber, mesmo num homem mau, alguma coisa boa, isso é fundamento para amá-lo. Lembra que Tiago disse: todo bem, toda a sabedoria desce dos céus, do Pai das luzes. Ora, irmãos, tudo isso procede de Deus. Podemos dizer ainda, uma pérola, ela pode ser preciosa, e ela é preciosa mesmo que ela esteja atolada na lama. A pérola é preciosa mesmo que ela esteja atolada na lama. A primeira coisa que eu preciso para com o meu próximo é estimá-lo. Segunda coisa, o amor que eu devo para com ele, benevolência ou boa vontade para com eles. Como lá no Evangelho de Lucas, esse é um princípio da própria lei, é interessante isso. Lá em Lucas, no capítulo 6, verso 31, o evangelista
diz o seguinte, veja as palavras do evangelista, verso 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Fazei-o vós também a eles. Nós devemos de coração desejar o bem-estar deles, não apenas agora, mas por toda a eternidade. Desejar a eles o melhor nessa vida. E isso deve ser dado a todos os homens, não apenas a alguns. Isso então faz com que, quando eu olho para o homem mau, e eu vejo a iniquidade dele, a prática dele, o que é que eu faço? Eu vou, na realidade, me sentir angustiado pelo mal que caiu sobre ele. Eu vou me sentir triste porque ele está vivendo no estado de iniquidade. A minha tristeza essa é a situação da alma dele. Eu vou me alegrar no bem e na prosperidade que Deus lhe deu. Que Deus lhe deu. Terceira característica do amor que eu devo para com o meu próximo, para com o meu inimigo mesmo. Beneficência. Fazer o bem a eles na medida daquilo que podemos fazer. Fazer a eles o que nós desejamos que fosse feito para nós. Irmãos, nós não nascemos para nós mesmos. Nós somos criados para Deus e para o nosso próximo. E nós deveríamos então usar a nossa vida para sermos de grande utilidade no mundo e para o avanço do bem da humanidade, diante daquilo que Deus nos deu capacidade para fazer. O bem da humanidade. Beneficência. Fazer o bem às pessoas. Quarto, complacência, ou mesmo deleitar-nos neles, na medida em que as boas coisas aparecem. Honrem todos os homens. Isso não significa apenas, irmãos, aos santos, mas especialmente aos santos. Nós devemos nos deleitar naqueles que vivem de modo santo e agradável a Deus. Mas nós devemos nos deleitar no bem que aparece em qualquer homem. E nas qualidades e nas disposições que eles têm para fazer aquilo que é bom. Essa é a nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação. Nós nunca teríamos dificuldade com o ímpio que prospera, quando nós não prosperamos, se olhássemos da forma como o Senhor nos ensina. O bem do Senhor se dá até mesmo àqueles que não temem o seu nome. Terceiro lugar, irmãos. No segundo nós vimos como nós devemos manifestar amor aos nossos inimigos e ao nosso próximo. Mas como nós devemos agora amar o nosso próximo? Como nós devemos amar o nosso próximo? Interessante, o texto diz, como a nós mesmos. Essa é uma expressão interessante. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Existe um espaço aqui no mandamento para o amor próprio. Coisa interessante, né? Há um espaço no mandamento para o amor próprio. Mas existe um detalhe aqui que às vezes a gente pula, porque a ênfase no amor próprio pode ser pecaminoso. Se é uma coisa que a Bíblia condena, é o egoísmo, é o amar a si mesmo. Veja, Paulo escrevendo a Timóteo diz, nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas. Amariam mais o prazer, teriam mais prazer no prazer do que em Deus. É o que Paulo diz a Timóteo. Mas uma coisa interessante aqui.
né? Por que amar ao próximo como a mim mesmo? Lembra que a primeira tábua, o primeiro mandamento é: amarás a Deus acima de todas as coisas. Então, eu amo ao próximo com relação a mim mesmo. Eu não amo ao próximo como eu amo a Deus, entende? Porque eu não posso amar nada nessa vida como eu amo a Deus. Eu devo amar ao próximo em algum padrão. Em que padrão? Como eu amo a mim mesmo. Primeiro é para descartar a possibilidade de você amar alguém ou alguma coisa como você ama a Deus. Isso não pode ter, isso não existe como mandamento divino. Mas, em segundo lugar, é para que eu possa entender que existe sim um padrão de amor que é próprio. Não é? Eu devo amar a mim mesmo. Nós devemos amar os nossos próprios corpos. Nós devemos buscar o nosso próprio bem-estar de alguma maneira. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios 5:29, diz: nunca nenhum homem jamais odiou a sua própria carne, antes dele cuida e a ama. Ora, Paulo está usando esse argumento, sabe o quê? Para falar de como o marido cuida da mulher. Você vê que coisa interessante. Sempre o mandamento, ele precisa ser nunca para satisfação pessoal, mas para o serviço. Nunca nenhum homem odiou o seu próprio corpo. Ora, se ela é carne da minha carne, se ela é osso do meu osso, logo eu vou amá-la, eu vou cuidá-la, eu vou dar a vida por ela. É o que Paulo está dizendo. Se ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, a sua própria carne, logo, se a sua esposa é uma só carne com você, você vai morrer por ela. Você nunca vai odiá-la, você nunca vai fazer mal a ela. Esse é o princípio da Escritura. A palavra de Deus ainda em Provérbios 8:36 diz: aquele que peca faz mal à sua própria alma. Que coisa interessante. Há um sentido em que eu preciso cuidar do meu próprio corpo e eu preciso cuidar da minha própria alma. Nós devemos amar a nós mesmos em Deus e para Deus, e é interessante, e não para o meu próprio bem, e não para a minha própria glória. Eu não sou o meu fim principal. O fim principal é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal. Quando o meu fim, veja, o cuidar de mim e da minha vida se torna um foco único na minha vida, e eu me torno centrado em mim mesmo, isso é egoísmo. Isso é condenado na Escritura. Em hipótese alguma, isso é ordenado por Deus. O que o Senhor está dizendo é: eu preciso amar ao meu corpo e amar a mim mesmo em subordinação ao amor a Deus. Senão, eu vou destruir o amor ao próximo. Ora, por que eu quero roubar? Porque eu não amo como eu amo a mim mesmo em subordinação a Deus. Eu vou pegar aquilo que não é do outro, ou melhor, aquilo que não é meu, que pertence ao outro. Se eu amo ao próximo, eu não quero que alguém tire de mim o que eu conquistei com o trabalho. Então eu não vou fazer com eles aquilo que eu não quero que faça comigo. É nesse sentido, entenda, é nesse sentido que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, em subordinação ao amor a Deus. Agora vem, irmãos, em que sentido nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Essa é a pergunta que precisa também ser claramente respondida no texto sagrado. Como eu amo a mim mesmo, como eu devo amar ao próximo nesses termos? Como eu amo a mim mesmo. Isso é interessante que nós temos alguns princípios importantes, irmãos. Isso diz respeito tanto à maneira quanto ao conteúdo de amar. Deixa eu só lhe dizer, eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, em que sentido? Tanto no conteúdo quanto no modo. Tanto no conteúdo quanto no modo. Vamos lá, primeiramente, no que diz respeito ao conteúdo, não é? Ele diz o seguinte: a semelhança de, eu devo amar ao próximo como? Como eu devo fazê-lo? De maneira que eu nunca, irmãos, desejo o mal, nem faça o mal ao meu próximo.
mais do que a mim mesmo. Eu não vou fazer o mal, nem desejar o mal ao meu próximo, mais do que a mim mesmo. O que eu desejo para mim, eu desejo para ele. Segundo, que possamos desejar todo o bem ao nosso próximo como a nós mesmos. Significa que eu devo estar pronto para fazer tudo o que eu posso para fazer o bem e promover o bem a ele. Tudo o que tiver ao meu alcance para promover o bem a ele. Nós devemos ainda, irmãos, nós devemos desejar essas coisas ao nosso próximo, como fruto do verdadeiro respeito que eu tenho por ele e do desejo de que ele avance, não com o desejo da minha própria satisfação, não para mim mesmo, mas para o bem dele. Esse é o conteúdo que eu preciso ter. Agora, qual a maneira que eu tenho de fazê-lo? Eu devo amar o meu próximo verdadeiramente e realmente como eu amo a mim mesmo. Nenhum homem, irmãos, odeia a si mesmo. Você não deve também odiar ao outro. Você não deve ter lábios devoradores e coração ímpio. Aqueles que destroem a reputação do outro. Eu posso dizer que eu amo o próximo, mas o tempo que eu gasto é destruindo a reputação dele. Um coração ímpio. Eu devo fazer, a maneira que eu devo fazer, irmãos, também é de coração, amá-lo de coração, como eu amo a mim mesmo. Sem frieza. Sem frieza. Esse amor precisa ser aquecido por outro amor, para fazer isso com aqueles que nos fazem o mal. É por isso que a primeira tábua precisa ser o centro. Eu amo a Deus, é por isso, é porque eu amo a Deus acima de todas as coisas, que eu amo a sua lei, eu amo os seus mandamentos, e é por isso que nele eu farei aquilo que me é ordenado fazer. Terceiro, constantemente, sem mudança. Embora eles não sejam favoráveis a nós, todos os tempos, nós devemos amá-los como nós mesmos. Nunca, entende, irmãos, o mandamento não diz assim, ame ao teu próximo quando ele te amar. O mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você deve amar. Então, por isso é constante, porque você nunca se odeia, você nunca fará mal a você mesmo. Por isso, o amor ao próximo não depende do amor dele para com você, depende de você amar a si mesmo, como a Escritura me ensina. Então, esse discurso de dizer, eu só vou fazer o bem quando ele me fizer bem, isso é por isso que Jesus diz, o ímpio faz isso, mas nós não fomos chamados para fazer assim. É diferente a nossa relação com Deus e com a própria lei. Se eu devo amá-lo constantemente, não tenho dúvida que sim, porque eu me amo constantemente. Nunca, jamais ninguém odiou a própria carne. Nunca ninguém jamais odiou a própria carne. O nosso amor para com eles, irmãos, não pode ser suspenso na base do amor deles para conosco. Mas nosso amor para com eles deve crescer, embora nós venhamos a ter ingratidão como pagamento.
ingratidão como pagamento. É isso que a lei requer de nós. Nós pagamos com a mesma moeda. É como se você dissesse: eu me odeio hoje, por isso eu vou fazer mal ao meu irmão. Que coisa interessante. Eu estou dizendo, hoje eu me odeio, não, mas por amor, o amor pecaminoso, porque eu me odeio pecaminosa, eu me amo pecaminosamente, eu vou odiar meu irmão. Mas se eu me amar biblicamente, subordinado ao amor de Deus, eu nunca vou fazer mal ao meu irmão. Eu nunca vou fazer mal ao meu irmão. Algumas inferências dessas verdades aqui, irmãos, nessa manhã do dia do Senhor, diante desse tema. Primeira, grande necessidade nós temos de que o amor próprio seja restaurado biblicamente, o amor próprio seja restaurado biblicamente. Porque o amor próprio está aí, mas não biblicamente. Existem teorias, existem livros escritos sobre autoestima. Primeiro eu tenho que amar a mim mesmo para poder amar ao outro. Se eu não estiver bem, eu não posso fazer bem. Vários argumentos nós utilizamos para sermos carnais. Quando a regra é errada, nada pode estar certo. Porque o que vamos fazer é regulado pelo erro. Quando o amor a nós mesmos é errado, nós não podemos corretamente amar ao nosso próximo. Se amamos a nós mesmos de modo pecaminoso, nós não podemos amar ao próximo biblicamente. Esse é o amor acompanhado de pecado. E que não apenas vai para a ruína, como leva os outros à ruína. Nós precisamos urgentemente refazer o caminho do amor próprio. Eu amo a mim mesmo, subordinado a Deus, por isso eu amo o meu próximo em qualquer circunstância. Segunda inferência, segunda aplicação, todos os mandamentos da segunda tábua, que vão, honra teu pai e tua mãe, até não cobiçarás, tem respeito a nós mesmos, fala acerca de nós mesmos. Em primeiro lugar, e ao nosso próximo. Quando a Bíblia diz não matarás, né, ela está dizendo não mate a você mesmo primeiro, então não mate o seu próximo. Então tanto o suicídio como o homicídio são. Então viver para destruir a própria alma, viver para destruir o próprio corpo, entenda, isso é pecado. Significa dizer então biblicamente, quando nós não oramos, quando nós não lemos a Bíblia, quando não temos vida devocional, nós estamos quebrando o mandamento. Se a Bíblia diz não matarás, eu estou matando a minha alma. Inferência 3. Odiar o próximo é um pecado universal, irmãos. Odiar o próximo é um pecado universal condenado na segunda tábua da lei. Como o amor ao próximo é o principal ponto, então, na segunda tábua, o que é universalmente, de modo abrangente, a nossa obrigação é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o ódio ao nosso próximo é o principal pecado na segunda tábua. A principal obediência, principal manifestação da obediência na segunda tábua da lei é amar ao próximo. E o principal pecado na segunda tábua da lei é odiar ao próximo. É o pecado mais grave
nesse mandamento. Quarto, muitas pessoas são reprovadas aqui. Primeiro, porque não amam a si mesmo. Eles andam em caminhos pecaminosos, eles arruinam seus próprios corpos, eles vivem em vícios destruidores e vão arruinar a própria alma. Eles tratam a si mesmo como se fossem os seus piores inimigos. E os homens vão ter que responder a Deus por isso. Pela alma e por aquilo que Deus lhes deu, como sendo eles mesmos, prestando conta a Deus do que Deus lhes concedeu. Segundo, aqueles que amam a si mesmo e não amam ao próximo, que não levam aqui, irmãos, em alto grau o modo como eles devem amar os outros. Se esses indivíduos que apenas vivem para si mesmo, e se eles andam, e se dá tudo bem com eles, está tudo ok com eles, eles podem continuar a vida, eles não se importam com os outros, e eles buscam apenas o seu próprio benefício. Essa é a disposição mais iníqua condenada nesse mandamento. Se nós vivêssemos assim, cada um preocupado consigo mesmo, somente, e não com o bem do outro, isso seria algo mais destrutivo à sociedade, à família e à casa de Deus. Não teria como ter sociedade se vivêssemos para nós mesmos. Não teria como ter igreja se vivêssemos para nós mesmos. Tudo seria destruído. Se a família vivesse para si mesma, ela seria destruída. Terceiro, aqueles que amam alguns dos seus próximos, mas não amam todos. Aqueles que dizem: aquele ali é meu inimigo, mas eu amo o outro porque ele é bom. Não pense você que você está desobrigado da lei porque você ama alguns e odeia outros. Você quebra a lei. Lembre-se, o fundamento é: eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Esse é o princípio. Se você deixar de amar a si mesmo, então você diz assim: eu agora odeio meu irmão, eu odeio o próximo. Lembre-se, quanto mais iníquo for o teu inimigo, mais ele carece do teu amor. Quanto mais você fizer bem a ele, quanto mais você falar a verdade a ele, quanto mais você orientá-lo a sair daquilo. Ora, quando você tem uma pessoa doente e você leva ele ao médico, você faz isso por amor a ele. Não por causa da doença que você está levando ele ao médico, mas por amor a ele, para que ele fique bem. O demonstrar amor, irmãos, ao nosso inimigo, é fazer o bem a ele, é levá-lo ao trono da graça, é orar por ele. Quarto, aqueles que amam apenas em palavra, mas odeiam de coração, que amam como Judas, que falam na face como homens bons, diante da face como homens bons, mas que cortam a garganta dele por trás. Aqueles que falam com você como se fossem seus amigos e por trás lhe apunhalam pelas costas. Essa é uma prática abominável. Isto é hipocrisia, isso é odioso a Deus, isso é nauseante a cada homem de bem que teme ao Senhor. Isso é nauseante.
Você falar bem da pessoa na frente dela e cortar o pescoço dela na primeira oportunidade. Isso é iníquo. Aqueles que pensam e imaginam que amam o seu próximo, mas o amor é sem fruto. Eles nunca querem o melhor para eles, apenas falam de lábio, mas não tem fruto nenhum. Eles nunca dão um bom conselho para o seu inimigo, embora ele esteja em necessidade dele. Eles não fazem nada de bem, embora tenham poder para fazer. Por última inferência. Aqui, irmãos, estão condenados aqueles que não amam o povo de Deus, que são seus melhores amigos. São seus melhores amigos. Que são a substância e a força de uma igreja e de uma nação. Aqueles irmãos que não amam o seu próprio irmão em Cristo. Para esses, o amor tem muito mais significado. Quem nós somos? Nós somos amantes de Deus, nós amamos ao Senhor e nós amamos ao nosso próximo. Você sabe quem são os seus irmãos em Cristo? São aqueles que, quando essa cortina fechar, viverão na glória com você para todo sempre. Como eu posso odiar aqueles que viverão comigo para sempre? Para sempre. Não amá-los é um grande pecado, inconsistente com a lei e com o amor de Deus. Odiá-los é uma rebelião direta contra Deus, um insulto à majestade dos céus, cujos súditos e servos eles são. Eles são. Inferência 5. Vamos nos fortalecer para amar ao nosso próximo e sepultar, irmãos, todos os conflitos, animosidade, ódio e malícia no nosso meio. Considere, quando não amamos o nosso próximo, nós temos um sinal triste de que nós não amamos a Deus. Você quer ver uma marca de que nós não amamos a Deus? Porque não amamos ao nosso próximo. No texto de 1 João, no capítulo 4, verso 20, João diz assim: se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, ele é um mentiroso, de João. Porque se ele não ama o irmão a quem ele vê, como ele pode dizer que ama a Deus que não vê? Como eu posso dizer que ama a Deus se eu não amo meu irmão? Considere, irmãos, o vínculo da nossa natureza comum, que deveria ser como um unificador de todas as espécies. Veja, os leões e as raposas, elas não matam os seus, elas não destroem os seus. Nós somos da mesma natureza, derivado de Adão. Deveríamos destruir os mesmos. Deveríamos odiar dessa maneira os que são da mesma raça.
essa forma de lidar com eles. Certamente não. Terceiro, considere o amor de Deus em Cristo para com os homens. Como foi esse amor, irmãos? Esse amor foi livre, não merecido pelo homem, não buscado pelo homem e não solicitado por ele. Esse amor, Cristo não amou amigos, Cristo amou inimigos, amou rebeldes, que levantavam seus braços contra o Criador, que se levantavam contra o soberano Deus. Por isso, Jesus vai dizer, nós devemos, quando amamos ao nosso inimigo e oramos por aqueles que nos perseguem, nós somos como aqueles que espelham a Deus. Ele diz, seremos chamados filhos de Deus. Porque sabe quando eu fui amado? Quando eu não o procurava, quando eu o odiava, quando eu fazia o que eu queria, quando eu andava pelo meu próprio caminho. Sabe como ele encontrou Paulo quando ele ia no caminho de Damasco para matar o povo de Deus? Ele o encontrou quando Paulo não o procurava. Foi assim que ele fez conosco. Que coisa extraordinária. Era assim que nós estávamos e foi assim que aconteceu. Veja as descrições de Thomas Boston sobre o que aconteceu conosco. Os homens, por seus próprios pecados, se envolveram em ruína e não tinham condições de ajudar a si mesmos. Nessa circunstância deplorável, Deus fixou o seu amor para com eles. Enviou o seu Filho para redimi-los da maldição da lei e da ira vindoura, entregando ele a sua vida por seus inimigos. E ele continua esse exemplo indescritível e glorioso do grande amor de Deus e do seu Filho Jesus sobre a raça humana caída. Não deveriam esse exemplo animar, fortalecer, encorajar o nosso amor para com o nosso próximo? Tanto buscando bem material, momentâneo, quanto o eterno Deus. Deixa eu encerrar dizendo isso, irmãos. Imagina que 10 homens foram contratados pelo amor. O amor fez um acordo com 10 homens. E o amor foi multiplicado em 10. Houve um acordo. Você imagina se a nossa vida fosse assim? Nós somos muitos e ao mesmo tempo um. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Redentor. Se fôssemos 10, teríamos 20 pernas para caminhar. Quando 2 fraquejassem, as outras levariam. Se tivéssemos 20 braços, 4 não conseguiam fazer nada, os outros vinham e socorriam ele. Ele teria 40, você teria 20 olhos. Se um perdesse a vista, o outro continuaria dizendo, vamos por aqui. O amor
Ele vai fazer com que aqueles que estão unidos por Ele, que é o amor de Cristo, se dediquem de tal maneira um ao outro, que conseguimos suprir as faltas e as necessidades uns dos outros nessa jornada. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o mesmo Espírito. Pertencemos ao mesmo povo. Fomos amados com o mesmo amor. Então, irmãos, amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros, como a nós mesmos. E como Deus, em Cristo, nos amou. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã do teu santo dia, pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz e sermos, Senhor Deus, desafiados a vivermos segundo a tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, não temos força, socorre-nos, ó Deus, não temos poder em nós mesmos. Tem piedade da nossa alma e socorre-nos nas nossas fraquezas. Nós temos uma verdade tão inequívoca na tua palavra, Senhor Deus. Uma promessa, por sinal. Eles conhecerão ao Senhor, porque nós amamos uns aos outros. Que o amor de Cristo transforme a nossa vida de tal maneira que possamos amar uns aos outros, segundo a tua palavra, para que o Senhor seja conhecido no nosso meio e no mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.